Olá pessoal, tudo bem com vocês? Somos graduandos em fisioterapia pela FASAG e hoje iremos abordar um tema muito interessante. Os componentes do grupo são Evaneide Oliveira, Adriele Dias, João Oliveira e Sullivan e Gino. Iremos falar hoje sobre a doença de Pique. Mas o que será essa doença de Pique? Ficou curioso? Não saia daí, logo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Evaneide Oliveira, graduanda em fisioterapia pela FASAG e hoje, como eu já falei no vídeo anteriormente, iremos falar sobre a doença de Pique. A doença de Pique, ela foi descoberta em 1892 pelo psiquiatra e neurologista alemão Arnold Pique. Essa doença, ela acomete uma dentre as 100 mil pessoas. Podem ocorrer de forma prematura, aos 20 anos, a partir dos 20 anos, ou então a partir dos 40 a 60 anos. Ela acomete ambos os sexos, tanto feminino quanto masculino. Porém, está mais suscetível a acontecer nas mulheres. Olá, meu nome é João Oliveira e vou falar um pouco da etiologia da doença de Pique. Também conhecida como a demência frontotemporal, é uma doença degenerativa, geralmente irreversível da cognição, com possíveis indícios de hereditariedade ou uma forma típica de demência relacionada à idade. Esses podem ser os fatores de origem, mas ainda é uma doença sem causa definida, sendo assim um assunto de amplo debate e controvérsia entre os especialistas. A fisiopatologia e as características da doença de Pique. A doença de Pique, você já ouviu nos vídeos anteriores o conceito dessa patologia, que se descreve como uma demência frontotemporal no cérebro. Ela é uma doença degenerativa e causa uma atrofia frontotemporal, como o próprio nome já diz, na parte frontal do cérebro e temporal, que fica na parte lateral do cérebro. Essa demência, ela acontece devido ao excesso de proteína tau nos neurônios, que é conhecida também como corpos de Pique. Essa proteína são proteínas que estabilizam os microtúbulos. O que são os microtúbulos? Os microtúbulos, eles se tratam de estruturas proteicas que formam parte do citoesqueleto. Quando essas proteínas elas possuem defeito, não estabelecendo bem os microtúbulos, pode levar ao aparecimento de uma demência. É o que acontece na doença de Pique. Acontece também em pessoas, por exemplo, que possuem Alzheimer. Ambas as doenças elas são bem parecidas. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente observa a imagem da anatomia do cérebro, né? A imagem ilustrativa. Em cor amarelo aqui, a gente observa a parte frontal do cérebro. Na parte azul, a parte parietal do cérebro. Em vermelho, observamos a parte occipital. E na parte verde, a gente observa a parte temporal. Como eu disse anteriormente, nessa parte frontal do cérebro e na parte temporal do cérebro que acontece essa patologia de Pique. Nessa parte frontal, por exemplo, ela é responsável pelo planejamento de ações e movimentos, como pensamentos abstratos, por exemplo. Já na parte temporal, ela se destaca, por exemplo, com os tipos da pausa. Na parte temporal, que está ilustrada aqui como verde,
Nessa parte, ela é responsável pelo gerenciamento da memória e fica localizado na parte lateral do cérebro. Principal função é processar os estímulos auditivos. Agora, se tratando das características da doença de Pico, a doença ela se destaca por dois tipos padrões de comportamento clínico, sendo eles o de padrões de comportamento e os padrões de linguagem. No padrão de comportamento, por exemplo, esse indivíduo ele manifesta-se por comportamento desinibido, com impulsividade agressiva, agitação, manifestação de desejo sexual, mudanças no hábito alimentar, por exemplo, e um comportamento apático, né? O indivíduo ele não consegue, não tem vontade nenhuma de exercer qualquer atividade. Já no padrão de linguagem, inclui, por exemplo, a dificuldade de se expressar, de entender ou de falar. Geralmente são associadas às alterações comportamentais, habilidades espaciais, e memorial geralmente aparecem intactas. Meu nome é João Oliveira. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento e o diagnóstico na doença de Pick. O tratamento baseia-se em medidas de suporte, devido a não haver tratamento específico para a doença de Pick. Dessa forma, o tratamento é quase sempre de suporte, ou seja, adequar o ambiente deixando bem iluminado, com aspectos alegre e familiar. Como suporte para orientação, pode ser projetado como reforço à exposição de grandes relógios e calendários no ambiente em que se vive a pessoa com demência frontotemporal. E além disso, é necessário medidas para garantir a segurança do paciente, como sistema de monitoramento de sinal, para que esse paciente não saia perambulando de forma inadequada. O tratamento de forma precoce, ele também pode incentivar a atividade física regular para pessoas saudáveis, pacientes com doenças cerebrovasculares e pacientes com declínio cognitivo. Pode-se também adaptar a dieta e modificação dos hábitos alimentares, incentivando o consumo de alimentos com predomínio de vegetais, ácidos graxos insaturados, evitar o consumo de doses elevadas de álcool, incentivar a manutenção de peso. A apneia do sono deve ser pesquisada e tratada com pacientes com demência, né, podendo trazer algum benefício cognitivo. E a cessação do tabagismo, que deve ser recomendada para qualquer época da vida. O diagnóstico da doença de Pick, ele pode ser realizado através de testes neuropsicológicos formais, exame do estado mental do paciente, diagnósticos clínicos típicos como desinibição social, comprometimento da função da linguagem com preservação relativa da memória. Pode ser também realizada uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada. Tem também exames laboratoriais que devem compreender o nível da vitamina B12 e os anticorpos nucleares, um eletrocefalograma e um exame de líquido cefalorraquidiano. Olá pessoal, me chamo Súlio Vergino e dando continuidade à apresentação, eu irei falar um pouco para vocês sobre as intervenções fisioterapêuticas no tratamento dos pacientes com a doença de Pick. Bom, para iniciarmos falando das intervenções, vamos relembrar quais as áreas afetadas pela doença e quais as funções perdidas. Bom, a doença de Pick, ela afeta os lóbulos frontal e temporal. O lóbulo frontal, ele tem a função, a responsabilidade das funções centrais, né? Das funções centrais. O processamento de informações essas que principalmente são informações de caráter executivo. A área temporal, a região temporal, ela é responsável pela interpretação das imagens, ela é responsável pela linguagem, comportamento emocional, memória, entre outras funções. Bom,
Sabendo disso, a nossa intervenção ela irá iniciar com a anamnese desse paciente. Nós iremos fazer uma entrevista com o paciente, onde iremos conhecer mais sobre a história do paciente, a história da doença, conhecer mais o dia a dia desse paciente, para que possamos assim elaborar um protocolo de tratamento adequado. Após a anamnese, iremos realizar os testes funcionais, para que possamos identificar as funções preservadas e as funções perdidas desse paciente, como, por exemplo, restrições articulares, mobilidade, podemos também estar verificando o tônus muscular, entre outras. Bom, pessoal, como sabemos que foi afetada a área cognitiva desse paciente, então iremos também trabalhar a estimulação cognitiva desse paciente. Como iremos trabalhar com esse paciente? Com utilização de diversos objetos, como por exemplo bolas, círculos, cones, números, letras de diversas cores, para que possamos assim estar dando comandos a esse paciente para que ele possa estar reconhecendo os objetos, reconhecendo as cores, reconhecendo os números, as letras, enfim. São diversos exercícios que podem ser utilizados. Esses são apenas alguns que foram citados. Na parte motora, nós iremos atuar com esse paciente visando a depender das limitações, do grau de limitações que essa doença proporcionou a esse paciente. Então, nós iremos atuar na manutenção, podemos atuar na prevenção ou na reorganização das funções motoras existentes ou perdidas. Bom, através de um bom protocolo que iremos desenvolver, um protocolo adequado, podemos então assim estar ativando o sistema nervoso de modo que a aumentar as sinapses através de estímulos, através de comandos que iremos dar, e através de estímulos externos, então irá gerar uma comunicação com as regiões cerebrais que foram afetadas. Dessa forma, sendo algo sequencial, algo bem elaborado, então iremos realizar uma aprendizagem nessa região, onde irá ocorrer uma reorganização, e então podemos assim estar alcançando um fenômeno conhecido como neuroplasticidade, que é de fato a reorganização e a retomada das funções perdidas pelo indivíduo pelo acometimento de uma patologia. Bom, iremos utilizar também a facilitação neuromuscular proprioceptiva, também conhecida como FNP. Ela é um movimento passivo de amplitude até o máximo do limite final do paciente, que se torna sendo uma combinação de sequências usando assim relaxamento e contração. Então, essa técnica ela tem uma eficiência fantástica e é muito utilizado no tratamento de reabilitação. Podemos utilizar também o conceito Bobat. O conceito Bobat ele é uma sequência de movimentos coordenados, onde iremos também estar trabalhando a reorganização e também
com a sequência, com as repetições de forma organizada, estaremos alcançando a neuroplasticidade também. Trabalharemos com a cinesioterapia, que é a terapia de movimentos, onde podemos utilizar exercícios passivos, exercícios ativos assistidos e exercícios resistidos. A depender do grau de limitação desse paciente e também a depender da evolução desse paciente, podemos mudar esses exercícios. Quais os recursos que podemos utilizar fisioterapêuticos? Nós temos bolas terapêuticas, nós temos bastões, discos proprioceptivos, espuma, que podemos estar utilizando para a reabilitação desses indivíduos. Esses recursos, eles estão proporcionando alongamentos, mobilizações, né? Mobilização, está também trabalhando a propriocepção, equilíbrio, lateralidade, né? Temos também alguns recursos auxiliares que são andador fixo, bengalas, talas extensoras, que podem ser utilizados também. São recursos que podem ser utilizados no tratamento. E temos também algo que utilizamos muito, que é a estimulação elétrica funcional, que é o FES. Nós utilizamos o FES, nesse caso específico, no objetivo de reeducação ou uma facilitação do movimento voluntário, né? Também utilizamos ele no intuito de manter ou ganhar força muscular e amplitude de movimento. Essa é a intenção do uso do FES. Esses são alguns recursos que podemos utilizar. Certamente existem muitas outras técnicas que podem ser utilizadas que não foram citadas aqui, mas o intuito da fisioterapia visa dar a esse paciente uma melhor qualidade de vida e proporcionar a ele que ele retorne às suas atividades de vida diária. Bem, pessoal, esse foi o nosso trabalho de hoje. Falamos um pouco sobre a doença de Pick. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa patologia e também queremos deixar claro a importância de uma equipe multidisciplinar na vida desses pacientes, não apenas de um fisioterapeuta, como um enfermeiro, um psicólogo. Esses pacientes, eles precisam ter um acompanhamento para que sejam elaboradas algumas condutas, como foi falado, né? Como foi falado no vídeo anterior pelo nosso colega Sullivan Gino, algumas condutas. Também sabemos que o nosso corpo, ele depende dos neurônios. Os nossos neurônios, eles são responsáveis por levar qualquer informação ao nosso cérebro. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, qualquer atividade que nós praticamos, os neurônios, eles são responsáveis por levar essas informações ao cérebro. Por isso que nós praticamos qualquer atividade ou fazemos alguma coisa. Como, por exemplo, quando cortamos um pé ou fazemos qualquer outra coisa, acontece alguma coisa na nossa vida, automaticamente o nosso cérebro, ele já sabe que o nosso pé, ele foi cortado. Por quê? Porque os neurônios, eles levam essas informações até o cérebro. Quando nós não praticamos alguma atividade física, quando somos pessoas sedentárias, por exemplo, os neurônios, eles param mais de funcionar. Ou seja, eles têm uma informação lá no cérebro que já aconteceu alguma coisa, porém elas podem ser esquecidas e só vão ser reativadas quando praticamos qualquer atividade do mesmo tipo. Exemplo, quando decoramos alguma coisa, com o tempo ela vai ser esquecida. Por quê? Porque nós paramos de estudar tal assunto. E isso acontece quando
a doença de Pick, por exemplo, quando os neurônios eles não estão funcionando tão bem, eles não estão se encarregando de levar essas informações para o cérebro. E isso, né, depende totalmente da nossa responsabilidade. Nós temos que fazer com que esses neurônios eles estejam sempre ativos e funcionando adequadamente. Por isso devemos praticar atividades físicas, exercícios, estar sempre interagindo com o meio social. Isso tudo faz com que sejamos melhor identificados essas informações ao cérebro. Por isso que essa doença ela acontece geralmente quando as pessoas elas são mais digamos que a idade maior, né? A partir dos 40 a 60 anos, porque muitas coisas as pessoas vão deixando de praticar e acabam esquecendo, e os neurônios eles não levam mais essas informações ao cérebro. Bem, gente, muito obrigado, né, pela compreensão de todos e esperamos grandemente que tenham entendido um pouco sobre o assunto. Tchau, tchau, muito obrigado e até o próximo vídeo.